A todos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a 13ª sessão ordinária legislativa. Convido o pastor Alex para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Boa noite a todos. Provérbios 6, versículo 20. Filho meu, guarda o mandamento do teu pai, e não deixes as leis da tua mãe. Ata perpetuamente ao teu coração, e pendura no teu pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é uma lâmpada, e a lei uma luz às repreensões. Amém. Amém. Convido o secretário para fazer a chamada dos vereadores presentes. Boa noite. Presentes os vereadores Alex Aparecido Soares, Benício Barbosa dos Santos, Gilberto Almeida Gabriel Pereira, Gildo Rocha, Márcio André Alves, Márcio César de Andrade, Márcio Roberto dos Santos e Rodrigo Augusto Lopes. Vamos ligar para começar a sessão, senhor presidente. Convido o secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 12ª sessão ordinária do Legislativo Municipal da 18ª legislatura, realizada no dia 14 de maio de 2025. Ao 14 dias do mês de maio do ano de 2025, nessa cidade e comarca de Nova Fátima, estado do Paraná, às 19 horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Nova Fátima, auditório vereador Alfredo Chaek, localizado na Avenida Prefeito Ramiro Fraz Martinez, 380, realizou-se a 12ª sessão ordinária desse Legislativo Municipal. Na presidência, o vereador Antônio Marcos de Souza, e na hora regimental, verificou-se pelas assinaturas no livro de presença o comparecimento dos seguintes vereadores: Antônio Marcos de Souza, Alex Aparecido Soares, Benício Barbosa dos Santos, Gildo Rocha, Gilberto Almeida Gabriel Pereira, Márcio André Alves dos Santos, Márcio Roberto dos Santos, Rodrigo Alves Lopes e Márcio César de Andrade. Constatado o comparecimento do número legal de vereadores para o funcionamento desta Casa de Leis, o senhor presidente solicitou ao vereador pastor Alex que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Em seguida, sob a proteção de Deus, o presidente declarou aberta a sessão. Foi realizada, então, a leitura da ata da sessão anterior, sendo a mesma colocada em votação e aprovada por unanimidade. Na sequência, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura da matéria expediente, a saber: Projeto de Lei 32/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre o uso e ocupação de solo, zoneamento e da outras providências. Projeto de Lei 33/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre o parcelamento e remembramento do solo para fins urbanos e da outras providências. Projeto de Lei 43/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que institui a Semana Municipal Todos contra a Pedofilia, incluído no calendário oficial de eventos do município de Nova Fátima, Paraná, a ser realizada anualmente no período de 13 a 18 de maio. Projeto de Lei 36/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que prorroga o Plano Municipal de Educação, regulamentado pela Lei 1953 de 2015. Requerimento de intertício 31/2025, de autoria do vereador Alex Aparecido Soares, referente ao projeto de lei complementar 32/2025. Requerimento de intertício 32/2025, de autoria do vereador Benício Barbosa dos Santos, referente ao projeto de lei complementar 33/2025. Requerimento de intertício 33/2025, de autoria do vereador Rodrigo Augusto Lopes, referente ao projeto de lei 43/2025. Indicação legislativa 31/2025 e 32/2025, de autoria do vereador Márcio André Alves dos Santos. Dando sequência à sessão ordinária, o senhor presidente passou para o pequeno expediente e deixou a palavra livre. Não havendo vereador que desejar fazer uso da palavra no pequeno expediente, o presidente deu prosseguimento à sessão, passando para o grande expediente. Não havendo também vereador inscrito fazer uso da palavra no grande expediente, o senhor presidente passou para a ordem do dia, colocando em votação o projeto de lei 36/2025,
de autoria do Poder Executivo Municipal, prorroga o Plano Municipal de Educação, regulamentado pela Lei 1953/2015. Em primeira discussão e votação, aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 32/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre o uso e ocupação de solo, zoneamento e da outras providências. Em segunda discussão e votação, aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 33/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre o parcelamento e remembramento de solo para fins urbanos e da outras providências. Em segunda discussão e votação, aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 43/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que institui a Semana Municipal de Todos contra a Pedofilia, incluída no calendário oficial de eventos do município de Nova Fátima, a ser realizada anualmente no período de 13 a 18 de maio. Em segunda discussão e votação, aprovado por unanimidade. Requerimento interstício 31/2025, referente ao projeto de lei complementar 32/2025. Em votação, aprovado por unanimidade. Requerimento interstício 32/2025, referente ao projeto de lei complementar 33/2025. Em votação, aprovado por unanimidade. Requerimento interstício 33/2025, referente ao projeto de lei 43/2025. Em votação, aprovado por unanimidade. E projeto de lei 32/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre o uso e ocupação de solo, zoneamento e da outras providências. Em terceira discussão e votação, aprovado por unanimidade. Projeto de lei 33/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre o parcelamento e remembramento de solo para fins urbanos e da outras providências. Em terceira discussão e votação, aprovado por unanimidade. Projeto de lei 43/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, institui a Semana Municipal Todos contra a Pedofilia, incluído no calendário oficial de eventos do município de Nova Fátima, a ser realizado anualmente no período de 13 a 18 de maio. Em terceira discussão e votação, aprovado por unanimidade. Terminada a votação dos respectivos projetos, o senhor presidente passou para o momento de explicações pessoais, deixando a palavra ali por 5 minutos para os vereadores que quiserem fazer uso. O vereador Márcio André solicitou a palavra e comentou sobre as indicações apresentadas por ele. Uma delas refere à demarcação das ruas e à pintura de quebra-molas e à colocação de placas de sinalização, com o objetivo de coibir acidentes e aumentar a segurança no trânsito. Haja visto que as ruas atualmente encontram-se com poucas marcações e que pode possibilitar a ocorrência de futuros acidentes. Segunda indicação, diz respeito à instalação de rede elétrica nos postes já existentes na entrada da Vila Rural. Bem como a realização de melhorias no trevo localizado naquele local, com o objetivo de proporcionar maior segurança ao que transitam por ali. Salienta também que o referido poste possui iluminação por meio de energia solar, a qual, durante o período noturno, não tem mostrado suficiente para garantir a iluminação adequada na área. O vereador também comentou sobre a força-tarefa realizada no conjunto com a equipe de combate a epidemias no bairro do Messias, com o objetivo de coibir a proliferação do mosquito da dengue. Destacou que a ação obteve resultado satisfatório, contribuindo para a prevenção e controle da doença na comunidade. O vereador pastor Gilberto solicitou a palavra, comentou sobre o projeto de lei apresentado nesta Casa de Leis, que tem como objetivo a conscientização sobre a pedofilia. Destacou que o município estará promovendo ações diretas relacionadas a esse tema e enfatizando a importância do envolvimento para toda a sociedade. Ressaltou a necessidade que todas as pessoas e famílias ofereçam um suporte adequado, que estejam sempre atentas e considerando que, infelizmente, pode existir dentro da própria família. Afirmou essa ação que depende do engajamento de todos. Informou ainda que a conscientização será realizada em todo o município. Comentou também sobre a indicação do vereador Márcio Alves, referente à falta de sinalização e pintura nas faixas das ruas do município. E destacou a importância da medida, ressaltando que a ausência de sinalização adequada compromete a segurança de motoristas e pedestres, sendo necessária a devida atenção por parte do Poder Executivo para a resolução do problema.
O vereador Márcio Santos solicitou da palavra e comentou sobre a necessidade de resolução quanto às informações detalhadas das situações jurídicas e fundiárias dos 109 lotes que compõem a Vila Rural Tulhas. Relatou que participou de uma reunião na Coapar, em Curitiba, onde foi informado que o principal entrave para a regularização fundiária atualmente é a postura da senhora cartorária, responsável pelo fornecimento da documentação necessária, a qual não reconhece que o terreno já foi legalizado e desmembrado. Destacou ainda que, caso não haja resolução dessa questão, será necessário acionar o Ministério Público local para sanar essas dúvidas e garantir o andamento do processo de regularização. Comentou o tema será levado ao MP com a doutora Kelly, para que seja dado o devido conhecimento e verificado se a situação está em conformidade com a legalidade. A preocupação do vereador refere-se ao processo de escolha dos professores, visto que todos os docentes que prestaram concurso e já foram selecionados têm o direito de serem contratados, sem a necessidade de uma comissão que faça essa escolha. Comentou sobre as declarações e de alguns professores durante a gestão passada, que afirmaram que os vereadores achataram o cargo do plano de carreiras dos docentes, e o vereador, então, se colocou à disposição para discutir novamente esse assunto e realizar as devidas adequações perante essa Casa de Lei, com o objetivo de assegurar a melhor valorização da categoria. O vereador Gildo Rocha solicitou da palavra e comentou sobre a conversa que teve na Coapar, em Curitiba, referente à possibilidade de a Vila Rural ser transformada em área urbana. Contudo, ressaltou que até o momento essas informações não passam de inverdade, pois os documentos registrados indicam que se trata de uma vila rural. Agradeceu ao deputado Alisson Vanche e ao deputado federal Toninho Vanche pelas emendas destinadas ao município, ressaltando a importância dos recursos para o desenvolvimento da nossa cidade. O vereador pastor Alex solicitou da palavra e comentou e parabenizou o vereador pastor Gilberto pela iniciativa referente à criação de um projeto de lei e de sua enorme importância no combate da pedofilia. Ressaltou que a proposta também está alinhada aos outros fatores relacionados à proteção da família. O vereador comentou sobre a indicação do vereador Márcio André, realizada as melhorias relacionadas à melhoria da assinação de trânsito nas ruas do município. Pontuou diversos locais que necessitam de intervenções, destacando a necessidade de implantação de faixas elevadas para a travessia de pedestres, bem como a adequação de ruas estreitas que têm dificultado o tráfego de veículos. Enfatizou que as melhorias são de suma importância para a segurança viária e a mobilidade urbana. O vereador pastor Alex comentou sobre a fala do vereador Márcio Santos, manifestando concordância com o posicionamento apresentado, e destacou: os direitos dos professores são iguais, e por essa razão é realmente necessário realizar as devidas apurações e pesquisa junto ao Ministério Público. Ressaltou que essa atribuição legítima do vereador, no exercício de sua função de fiscalização em defesa dos direitos da população. O vereador Márcio César solicitou da palavra e leu o comunicado da FEAPaz Paraná sobre o ADI do Supremo Tribunal Federal, que questiona a Lei de Apoio à Educação Especial, as APAES. Alertou que, se aprovada a medida, obrigaria a transferência dos alunos com deficiência para a rede regular de ensino, mesmo sem estrutura adequada. Defendeu a continuidade do apoio às APAES, ressaltando o direito de escolha das famílias e a importância de respeitar as necessidades individuais dos atendidos. E não vendo mais vereador fazer uso da palavra e nada mais ser tratado e discutido, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a presente sessão ordinária e convocou uma nova sessão ordinária para o dia 21 de maio de 2025, às 19 horas, e determinou que se lavasse a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada pelo presidente e pelo primeiro secretário. É só, senhor presidente. Em votação, a ata da sessão anterior. Essa palavra, senhor presidente. A palavra está com o nobre Gilberto. Peço correção.
No projeto 4325, foi dito que a execução é do executivo e, na verdade, é do legislativo. Tá? É só isso, senhor presidente. Eu peço a correção. Em votação, a correção do nobre pastor Gilberto sobre a sessão anterior. Aprovado. Convido o secretário para fazer a leitura da matéria de expediente. Projeto de Lei Complementar 30/2025. Súmula dispõe sobre o Código de Postura do município de Nova Fátima. Justificativa, projeto de lei complementar 30/2025. Senhor presidente, tenho a honra de submeter a elevada consideração a Vossa Excelência o projeto de lei complementar 30/2025, que trata sobre a lei do Código de Postura Municipal, vinculado ao Plano Diretor Municipal. É de conhecimento amplo e restrito aos municípios e é determinada pela Lei Federal 10.257, de 10 de julho de 2001, a elaboração do Plano Diretor, instrumento de política urbana destinada ao desenvolvimento das funções sociais da cidade e de propriedade urbana. O projeto de lei visa dar atendimento à organização administrativa urbana do município de Nova Fátima, no que se refere ao Código de Postura Municipal. Dessa forma, e diante do exposto, aguardando a apreciação do respectivo projeto de lei, por essa respeitada Casa de Lei, Nova Fátima, 14 de abril de 2025, Prefeito Municipal Renato Montenegro, Balan Xavier. Projeto de Lei 38/2025, súmula, autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir imóvel rural específico no município de Nova Fátima, Paraná, e da outras providências. Senhor presidente e senhores vereadores, apresentamos o projeto de lei 38/2025, que dispõe sobre a aquisição de imóvel área rural para a implantação da estação de tratamento de esgoto do município de Nova Fátima, conforme estudo, projetos técnicos e convênio aprovado. A aquisição da área se dá em duas propriedades distintas, que serão unificadas e atendendo ao requisito técnico e estudo necessário para a instalação dessa estação. A negociação foi realizada amigavelmente com os dois proprietários, dispensando a necessidade de desapropriação judicial, e foi utilizada valores baseados na tabela DERAL vigente na presente data. Tabela DERAL apresentada no valor de 107 mil por hectares, e a negociação foi de R$100.000 por hectare. Dessa forma, sobre o aspecto financeiro, cumpre-se ressaltar que a transação está sendo realizada de acordo com o parâmetro oferecido no mercado imobiliário do local e confere a transferência e lisura à presente iniciativa, que o município dispõe dos recursos que foram reservados para tal finalidade. Dessa forma, enviamos para apreciação dessa respeitada Casa de Lei o presente projeto de lei e aguarda-se a aprovação para os sucessivos atos administrativos da aquisição. Nova Fátima, 14 de maio de 2025, Prefeito Municipal Renato Montenegro Xavier. Projeto de Lei 35/2025, súmula, dispõe sobre a alteração do artigo 1º, caput artigo 2º, caput parágrafo 1 e 2, artigo 4º da Lei 1462/2009, que regulamenta a concessão de diárias a servidores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Nova Fátima e da outras providências. Justificativa. O presente projeto de lei 35/2025 tem por objetivo atualizar os valores atuais de diárias aos servidores do SAI, que estão sem atualização há mais de 5 anos, com relação aos valores praticados pela administração direta. Com a aprovação do projeto de lei, as diárias destinadas aos servidores do SAI terão os mesmos valores praticados a servidores do município, e suas atualizações também vinculadas nas previsões de lei municipal 1790 de 2013.
Tendo em vista que o SAI também está com acompanhamento e andamento de projeto de esgoto, necessário se faz os deslocamentos com mais frequência, para que as tratativas sejam resolvidas. Desta forma, contamos com a apreciação dos novos vereadores dessa Casa de Lei para aprovação desta demanda. Prefeita Municipal, Renato Montenegro Balanche Xavier. Projeto de Lei 36/2025, súmula, prorroga o Plano Municipal de Educação regulamentado pela Lei 1953 de 2015. Requerimento Legislativo 12/2025. O vereador com presença subscreve nos termos regimentais vigentes, em conformidade com o artigo 126 do parágrafo único do Regimento Interno do Poder Legislativo Municipal de Nova Fátima, bem como o artigo 1º da Resolução número 0291, após devida anuência deste douto plenário, vem requerer informações pertinentes acerca do compromisso de campanha que previa a criação de um programa Linha do Trabalhador, que visava instituir o serviço regular de transporte gratuito coletivo para atender os trabalhadores do município de Nova Fátima que se deslocam diariamente para até a cidade de Cornélio. Considerando que já transcorrem vários meses do atual mandato e tal benefício ainda não foi implantado, solicita-se. O programa encontra-se em fase de planejamento. Em caso afirmativo, qual o prazo estimulado para sua implementação? Caso não haja previsão de implantação, que seja informado de forma clara e objetiva os motivos que impedem a viabilização de sua execução. Certo da presente propositura será acolhida, conto com a colaboração dos nobres pares para sua aprovação e requeiro ainda que a resposta seja encaminhada ao parlamentar no prazo máximo de 15 dias, conforme o artigo 18, inciso 1º da Lei Orgânica Municipal e a Lei Municipal 1168 de 2013. Nesse termo, pede deferimento o plenário da Câmara Municipal Alfredo Chaec, 21 de maio de 2025. Vereador Márcio Roberto dos Santos. Requerimento de intertício 34/2025. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Nova Fátima, Paraná. O vereador com presença subscreve nos termos do regimento interno da Câmara Municipal e, após ouvido o soberano plenário, vem respeitosamente requerer a redução do tempo de intertício para terceira discussão e votação do projeto de lei 36/2025. Considerando que todos os novos vereadores já foram informados e que o referido projeto está pronto para deliberação, solicita-se a dispensa de intertício para a continuidade imediata da tramitação. Sala da Sessão da Câmara Municipal, 21 de maio de 2025, vereador Vinícius Barbosa dos Santos. Ofício 664/2025, Nova Fátima, 21 de maio de 2025. Eu, William Pereira, secretário municipal de Educação, de acordo com o decreto 4/2025, portador do RG, venho, por meio desse, solicitar a tribuna da sessão da Câmara, na sessão ordinária, que ocorrerá nessa data de 21 de maio de 2025. Pauta: processo seletivo simplificado e piso salarial dos professores. Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para expressar meus votos de elevada estima e consideração atenciosamente. Secretário Municipal de Educação, William Pereira da Silva. Sócio presidente. Passamos para o pequeno expediente e, não havendo vereador inscrito no pequeno expediente, passamos para o grande expediente. E, não havendo vereador inscrito no grande expediente, convido o senhor William Pereira da Silva para fazer uso da tribuna livre. Senhor William, o senhor tem 5 minutos para o uso da palavra. Boa noite a todos, ao cumprimento o nobre vereador Márcio e como presidente, e me estendo a todos, Eu gostaria de vir esclarecer com relação a falas referente a tanto ao processo simplificado como aos pisos salarial, Gostaria de iniciar, agradecendo o elogio de bonitão da educação, mas acredito que
não vem ao caso e dispensa esse tipo de elogios. Com relação ao piso do magistério, o que nós estamos enfrentando é que hoje o valor é de 1.843, né, questionado por que essa desvalorização. Então, eu vou tentar ser didático na forma de explicar. No ano de 2011, o atual prefeito, o prefeito da época cabeça, digamos que fez uma plantação, né, regou essa plantação, plantou lá maçãs, regou a plantação de maçãs, adubou essa plantação de maçãs com a implantação do plano de carreira. Com o passar dos anos, dentro da sua administração, essa macieira cresceu, passou a dar frutos, e a partir dos frutos que essa macieira deu, ele teve a condição de distribuir para as pessoas, digamos, para os funcionários. Na gestão anterior, né, já com o pé formado, com a macieira dada, o que aconteceu? Havia a gestão anterior a preferência por outro tipo de material. Digamos que ele tinha uma preferência por café, e foi lá e podou todas as maçãs. Quando fez essa poda de maçã, os serviços gerais, que ganhavam o valor X, passou a ganhar menos, porque foi tirada a insalubridade, então houve a redução do salário. Os agentes, os pedreiros, também passou a ganhar um valor menor. Por quê? Porque não tinha mais a macieira que havia sido plantada. Os professores teve achatamento da carreira. E daí eu questiono, né, como é que, se o que dava fruto, que era macieira, foi cortado, como é que em 6 meses ela vai voltar a dar fruto? Não tem como. Né? Então, se hoje o salário está igual colocado, desvalorizando o valor de 1.843, é o que está herdado. Então, como o pastor Alex coloca, a doutora Renata, ela tem essa prudência de estar analisando. Porque como é que ela já vai implementar 32,9% dos professores que está achatado? Como é que ela vai implementar 20% do salário de insalubridade que foi tirado? Tanto das meninas adoninhas e os 40% do piso e 40% dos servidores do pátio. Então, para isso, ela está estabelecendo o diálogo. Por isso que não tem protesto, por isso que não tem. Nós, da educação, sentamos com a doutora Renata, 16 de janeiro, na primeira reunião, 8 de abril, até foi convidado os vereadores por meio do ofício 444, ainda a reunião foi nessa Casa de Lei, 5 de maio e 19 de maio, que foi segunda-feira, onde os professores sentaram e, coletivamente, está sendo dialogado. É que antes se mandava para o fórum, aí é onde existia certos tipos de gritaria. Hoje, o gabinete está aberto, a reunião está marcada, tem reunião marcada com os dois, com as categorias que estão. Na próxima semana já está agendada a reunião para ver a questão da Cíntia, com a Cíntia e o Marquinhos a respeito dos outros sindicatos, e na outra semana, em junho, já com os professores. Então, não tem protesto nesse momento, não tem gritaria, porque está sendo dialogado, porque não vai conseguir arrancar maçã de um pré que foi cortado. Então, a doutora Renata começou a regar de novo, começou a plantar de novo, e acredito que vai dar frutos. Com relação ao PSS, né, foi colocado que não tem o vale alimentação, é um equívoco. Né? É que o nobre vereador, na época da votação, ele votou contra o projeto, por causa dos elementos do professor. Mas se você pegar o projeto, a lei 2.512, no artigo 9º, no inciso 9, fala auxílio alimentação nas mesmas condições previstas para os detentores de cargo efetivo. Ou seja, está garantido ao PSS o auxílio alimentação. O que aconteceu foi que o nobre vereador votou contra quando o projeto passou nessa Casa de Lei e depois aí pediu o vale alimentação que já estava aprovado. Então, já está garantido o vale alimentação. Com relação ao piso, existe também uma lei municipal, a Lei 2223 de 2000, que garante que os professores recebam o piso. Mas por que no edital do PSS foi posto o valor de 1.843? Porque é o valor de tabela. É o valor de tabela. E aí, assim como os hoje de estágio probatório recebem a complementação, acredito que por um ato do Executivo, baseado na lei vigente, possa acontecer o mesmo, que ninguém receba menos que o piso. E essa é a intenção da doutora Renata. Então, o que acontece é que as leis já estão aprovadas, né? As coisas já estão sinalizadas. Então, coloca essas questões, né? E foi publicado hoje o edital com relação às provas, tudo correu tranquilamente bem, né? E eu não consigo observar nenhum equívoco de pedir para um professor de aula de 20 minutos. Obrigado. A palavra está livre, se algum nobre quiser fazer algum questionamento. Muito obrigado, professor William.
Passamos para a ordem do dia. Projeto de Lei 35 de 2025. Alteração do artigo 1º, caput, artigo 2º, caput, inciso 1º e 2º e artigo 4º da Lei 1462 de 2009. Em primeira discussão e votação. Aprovado. Projeto de Lei 38 de 2025. Aquisição de imóvel rural em primeira discussão e votação. Aprovado. Projeto de Lei 36 de 2025. Plano Municipal de Educação em segunda discussão e votação. Aprovado. Projeto de Lei Complementar número 30 de 2025. Código de Postura Municipal em primeira discussão e votação. Aprovado. Requerimento Legislativo número 12 de 2025, em discussão e votação. Aprovado. Requerimento de intertício número 34 de 2025, referente ao projeto de lei número 36 de 2025, em discussão e votação. Aprovado. Projeto de lei 36 de 2025, Plano Municipal de Educação, em terceira discussão e votação. Aprovado. Passamos para as explicações pessoais, agradecimento e justificativas a votos. O vereador tem 5 minutos para o uso da fala. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra está com o nobre vereador Márcio Santos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos nobres vereadores, pessoal que nos assiste através do Facebook. Senhor presidente, só gostaria de agradecer o senhor pela presença lá no bairro do Messias, que juntamente com o vereador Vinícius e eu, até o senhor fez um videozinho lá, não citou nosso nome, mas eu perdoo o senhor. E nós estávamos presentes. E deu tudo certo, graças a Deus. Uma forma assim de... As mães não estavam entendendo o porquê da alimentação ser diferente aqui da cidade, mas depois foi resolvido, e daí vai ter uma funcionária da prefeitura que trabalha lá, vai fazer a parte da limpeza, e a funcionária que está indo daqui para lá só vai fazer a alimentação. Com relação ao senhor William, eu só não entendo o seguinte: é fácil vir aqui, fala rapidinho, às vezes a gente nem entende direito o que ele fala, mas, de certa forma, vai ficar do jeito que está. É pouco tempo, mas não acredito que esse pé de maçã vai crescer e vai dar fruto. Eu acho que ele vai ficar ali mesmo. E o que esperar do nosso secretário? No tempo de professor, até amarrou uma criança numa cadeira, você vai esperar o que desse cara? Só isso, senhor presidente. Muito obrigado. A palavra continua livre. A palavra está com o nobre vereador Gildo Rocha. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos nobres vereadores, o pessoal que nos acompanha pela rede Facebook, doutora, o pessoal que nos acompanha aqui no plenário. Senhor presidente, hoje é bem rápido, sabe? Eu acho que essa discussão que acontece aqui na Câmara, eu acho pela formatura das pessoas, eu acho que ela tem que ter um pouco mais de respeito com os mandatos dos prefeitos. Porque todos os prefeitos que passou nessa cidade, senhor presidente, ele passou fazendo aquilo que a população necessita. Então, eu acho que a formatura de uma pessoa, ela não vem para dar qualidade, ela vem para ter conhecimento. Então, eu acredito que vim aqui num plenário, eu falar mal da gestão do Padre José,
falar mal da gestão do Cabeça, falar mal da gestão do Carlão. Eu acho que isso aí não todos que passaram aqui nessa cidade foi com o intuito de melhorar a Nova Fátima. Então eu acredito as palavras que saem aqui, eu acredito que o Carlão vai sair como o pior prefeito. E se acontecer, Deus abençoe que a doutora Renata seja a melhor prefeita por Nova Fátima, quem vai ganhar vai ser ela e a população, e nós também que estamos nessa casa. E, senhor presidente, uma coisa que nós temos que dar uma orientada na população, no período dessa pandemia aí de mosquito da dengue, os nossos bag de corte de árvore, essas coisas, estão ficando muito tempo nas ruas. Está ficando beirando, geralmente está ficando beirando escola, departamento de educação. Sempre a gente vê aí 5, 6 dias onde que frequenta mais pessoas. Então a gente tem que dar uma atençãozinha maior para esse lado, aonde que fica menos gente, às vezes o risco é menor, mas onde que frequenta bastante pessoas, o risco é maior. E também falar aqui da situação dos tapa-buraco da nossa cidade. O Carlão tentou deixar resolvida a situação da maioria dos tapa-buraco, mas o engenheiro não conseguiu concluir a metade e nós ficamos sem a recapeação da cidade. Então, hoje, nossa cidade está tendo muito buraco, e se nós formos deixando, daqui uns dias nós temos que recapar a cidade inteira. Deus abençoe, senhor presidente, e boa noite a todos. A palavra continua livre. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra está com o nobre vereador Rodrigo Augusto. Boa noite a todos os nobres vereadores, a doutora Larissa, jurídica dessa casa, a todos do plenário e a todos que acompanham a Câmara de Vereadores pelo Facebook, pelas redes sociais. Primeiramente, quero dar os parabéns ao secretário William pelo belo trabalho que vem fazendo na educação, A árvore que dá fruta toma pedrada, você pode ter certeza. Nem Deus agradou a todos, tenho certeza, não é o secretário que vai agradar, Então, parabéns pelo trabalho, parabéns pelo esclarecimento, porque falar aqui é fácil, Então, o que acontece? Talvez a gente fala aqui e deixa as pessoas na casa confusas. Então, eu fico agradecido pelo esclarecimento do secretário, porque você não está fazendo esclarecimento só para a gente aqui, só para os nobres vereadores, mas sim para quem assiste nós em casa, para quem vai ver amanhã, depois da manhã, fica registrado. Então, aquelas pessoas que têm dúvida, acompanham o trabalho da Câmara de Vereadores, vai ter a oportunidade de ver seu esclarecimento. Muito obrigado. E também quero parabenizar nossa prefeita, doutora Renata, estamos aí caminhando para os 6 meses aí de mandato, tanto como vereador como executivo, a prefeita Renata, que trata todos os funcionários públicos com igualdade e tem um diálogo, igual o secretário falou. Nós não precisamos ver protesto de professores na porta de prefeitura. Então, a doutora sempre está atendendo a todos, vale o setor, e o importante de tudo isso é o funcionário público que faz essa engrenagem rodar, tanto na área da saúde, das obras, educação e etc. Tudo que envolve o nosso município. Parabéns, doutor Renato, por mais uma vez, as coisas estão caminhando e a casa está quase 100% em ordem. A primeira coisa é colocar a casa em ordem, é o que a doutora vem fazendo e sempre a gente está conversando com os demais vereadores aí da base, Então é isso aí. Muito obrigado, senhor presidente. Uma boa noite a todos. A palavra continua livre. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra está com o nobre vereador, pastor Alex. Eu quero aqui
cumprimentar o nosso presidente hoje, que está na mesa. Por falta do nosso vereador, nosso presidente, Antônio Marcos Souza, que, por forças maiores, hoje não conseguiu estar, mas quem conhece o trabalho do nosso vereador saberia que para ele não estar aqui, porque não teve jeito mesmo. Parabéns pela condução da sessão. E assim também cumprimentar todos os nossos vereadores, nossos companheiros aqui de casa, e os demais que estão nos assistindo, funcionário público, em especial aqui o nosso secretário, que hoje veio trazer seus esclarecimentos. A gente fala muito essa questão da gestão. A gestão está de parabéns, lógico, e tem acertos, tem erros, tem acertos, tem que continuar trabalhando, nem 6 meses deu ainda, vai trabalhar bem. Se trabalhar mal, nós estamos aqui também para falar, né? Com certeza. Mas parabéns aí pela clareza da questão que foi indagado aqui. Tem que trazer clareza nos processos, né? Para trazer direito a todos, né? Não é um nem outro, direito a todos. Eu quero falar também, adiantar já um pouquinho da indagação do ofício, né? Do requerimento do novo vereador Márcio Santos. Eu vou falar até porque eu que acompanho nessa questão da linha do trabalhador, no novo vereador Márcio Santos. Até nem falo muito, porque como são coisas que estão em andamento, a gente vai falando, causa ansiedade na população e a gente vai ficando, né, vai frustrando. Nós já estivemos, o ano passado, em uma empresa da nossa região, porque essa linha Cornélio Procópio, ela tem concessão estadual. Então, não podemos colocar de qualquer maneira. Buscamos essa empresa ter a concessão, não deu acordo. Foram 2 vezes, perdemos 2 meses nisso. Aí fomos para outra empresa que também tem a concessão, né, da nossa região, para buscar que ela possa fazer essa situação, vereador, e barato, né, para ir, né, visto que de graça a gente não encontrou meios ainda. Já fomos até o deputado, que hoje é deputado do município, que tem por obrigação correr atrás dessa questão, que é o Romanello, e isso falei para a doutora mesmo. O Romanello tem a obrigação de correr atrás dessa questão, dar em trabalho, mas não foi possível de forma acessível ou gratuita. A gente quer gratuita, mas não foi possível ainda. E fomos atrás nessa outra empresa, essa outra empresa também nos dá um chá de cadeira, fui 3 vezes ou 4 vezes, algumas vezes o novo vereador pastor Gilberto foi comigo, não conseguimos êxito. Agora, tem uma reunião marcada, que era para a semana passada, ficou para a semana, com uma outra empresa que também tem a condição de fazer esse trabalho para levar. Porém, não é muito simples, porque são de várias empresas o pessoal trabalha. Empregada doméstica, funcionário público, são várias empresas. E tem mais 2 empresas que estão aguardando também essa linha, para poder oferecer serviço à população fatimense. Mais 2 empresas de grande porte, empresas sérias, e em virtude da IASAG já está no município com alguns ônibus, haveria um acordo da prefeitura ter que investir um valor em cima. Então, a prefeita não pôde também ir de cara nisso. Por quê? Porque se a IASAG pede um valor de contrapartida, que era de início, havia essa situação, o município tinha que saber que quantidade poderia investir para essa outra linha de trabalhador, que é Cornélio Procópio, Nova Fátima Cornélio Procópio. Estamos, sim, atrás dessa situação. É uma situação que não é só trabalhador, tem mais pessoas que não têm ônibus, e tem que pagar táxi, e tem que ir com maior dificuldade para Cornélio Procópio, né? Tem situações que tem que resolver, e a situação, e não é de hoje, há vários tempos, tem todo mundo tentado resolver, né? Essa situação, outras gestões também. Mas, sim, ela está atrás, está correndo as reuniões, está acontecendo. Não podemos abrir algumas situações ainda, quando quase chega, a gente vai querer falar aqui, daqui a pouco, né? Complicado, né? Mas está andando. Eu acredito que semana que vem vão ter resposta positiva, tanto lá no governo com o deputado Romanelli. O deputado Romanelli, inclusive, vou falar uma coisa aqui, que ele falou que haveria condição, uma possibilidade de não se pagar nada, né? Então, ele estava vendo essa condição. As outras empresas teriam que ter um valor mínimo, pelo menos. Com certeza, muito mais barato do que se paga hoje para trabalhar. O valor compensa. E as empresas que estão interessadas, se colocar a linha, por certo, elas vão ceder para os trabalhadores irem, né, ela mesmo bancando, mas tem que ter essa linha. É uma situação não muito simples, um pouco complexa,
mas estamos correndo atrás, a doutora está acompanhando tudo, ela vai em boa parte das reuniões, né? Inclusive, era para acontecer semana, até agora não sinalizou nada ainda, mas é isso, a questão da linha do trabalhador. A questão da Estrada do Messias, também estamos lá correndo atrás, porque tem uma situação que deu embargada. O asfalto no Vereador Gildo, estamos na mesma condição que era para ser o ano passado, vamos conseguir para fazer toda a cidade, né? O vereador falando dessa questão, que está em andamento também com o asfalto, o LED tem andamento. Assim, meu tempo já acabou, né? Mas tem bastante coisa em andamento, né? E com certeza, nós, não só a doutora Renata, mas nós, que somos do lado, e quem é contra, vamos fazer uma melhor gestão para o nosso município, com certeza. Deus abençoe o presidente. A palavra continua livre. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra está com o nobre vereador Gilberto. Boa noite à mesa, aos vereadores presentes, aos funcionários, a todos que nos assistem pela rede Facebook e os que estão presentes aqui assistindo à sessão. Eu vejo que nós estamos trabalhando, o secretário William, ele usou uma analogia do pé de maçã, e eu quero usar também uma analogia de um edifício, de uma casa, né? E uma casa, ela tem a sua fundação, que não aparece, mas a fundação, ela é essencial numa casa, porque se ela não for bem feita, não tiver um trabalho bem elaborado, ela danifica toda essa casa. Ela traz danos terríveis. E o que a doutora Renata está procurando fazer nesses 5 meses é a fundação, que não aparece, mas que dá trabalho. Nós temos um plano diretor que está sendo aprovado, está sendo trabalhado, que ninguém fala, estava parado há mais de 10 anos, que é essencial para o nosso município. Ele é essencial. É necessário isso. Então, esse plano, esse código de postura, enfim, tantas coisas que estão sendo feitas no nosso município, que está passando pela Câmara, e que é essencial para que venha a acontecer grandes coisas. Nós temos um problema no nosso município, que era a questão de alimentar o sistema do nosso município, que foi um dos piores da nossa região. Foi um dos últimos. Foi o pior, na verdade. Foi o pior. Não é eu que estou falando, é o TCU que falou. Porque muitas vezes não era alimentado ou porque não se fazia. Então, assim, a doutora Renata, ela está procurando estruturar o nosso município. Existem muitas coisas que precisam ser feitas, sim. Planos, precisa de projetos, precisa estruturar o município, porque tem muita coisa boa que está vindo para o município. Muita coisa boa que está vindo para o município. Mas para isso precisa de projeto, para isso precisa de leis, para isso precisa organizar o município. Então, a doutora Renata esteve em Curitiba agora, segunda e terça, resolvendo situações, inclusive o bairro do Messias, que é um bairro que está sendo muito beneficiado na gestão da doutora Renata. Quem mora lá sabe do que eu estou falando. Ela não esqueceu aquele bairro, está trabalhando em prol daquele bairro, assim como a cidade. Então, como disse o pastor Alex, existem muitas coisas que ainda não pode ser falado. Por quê? Porque estão em andamento, estão sendo feitos, estão correndo atrás, vereador correndo atrás, a prefeita correndo atrás, para que possa estar falando para as pessoas com clareza, sabe? Não é diz que me diz que, olha, está sendo realizado. Então, eu acredito que nesses 5 meses da doutora Renata, ela está fazendo a lição de casa, está fazendo os planos para depois fazer a execução, para que essa obra não venha rachar, não venha ter danos futuros. Então, é isso, senhor presidente. Quero agradecer a oportunidade, que Deus abençoe a todos. Sim. Só uma parte da fala do vereador pastor Gilberto. Inclusive, nessa questão de alimentar o sistema, salvo engano, né, se estiver enganado, doutora, depois me corrige, a prestação de conta da gestão do ano passado, da outra gestão,
veio com ressalva, inclusive por falta de alimentar o sistema. Está aqui umas contas que veio com ressalva, que nunca veio com ressalva. Era uma das coisas de 2023, né, que está com ressalva nesta casa, prestação de contas, por causa de não alimentar o sistema. Aproveitando a fala nessa questão, né, que então são situações que tem que ir resolvendo, né. Infelizmente, né, veio uma conta 2023 com ressalva. O nunca veio, agora veio. Nós vamos ter que apreciar a situação, porque a prestação de conta está com ressalva. A palavra continua livre. Antes da gente terminar, eu preciso conversar com os nobres sobre convocar uma sessão extraordinária para sexta-feira, dia 23 de maio, às 9 da manhã. Tá bom para os nobres? Às 9 da manhã. Nada mais a ser tratado e discutido, encerro a presente sessão ordinária, convocando outra para o dia 28 de maio de 2025, e uma sessão extraordinária para o dia 23 de maio de 2025, às 9 da manhã. Boa noite a todos.